Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Tranquilinhos? Que bom que você está aqui. Eu sou o professor Bruno Pontes, professor de filosofia, e vim trazer mais uma aula para ti aqui hoje. E olha, rapaziada, esse tema aqui é sinistro, maluco. Cai muito no Enem, mas muito mesmo, né? Que é a ética e a moral, a distinção entre esses dois conceitos, quais são as particularidades, né? Especificidades desse conceito. E a grande questão é que, assim, é o tema que mais cai no Enem. Então você tem que estar afiado para saber resolver essa questão aí, beleza? E eu vou te ajudar aqui hoje. Mas antes, não esquece, né? Deixa aquele like aqui pra gente. Se você não é inscrito ainda, também se inscreve no canal. Isso é bem importante pra gente, né? E pro crescimento do canal de modo geral, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre o conceito de ética e moral, assim, sobre a etimologia, mas bem rápido, porque isso você acha em qualquer lugar, né? Ética vem de um termo grego, né, do ethos, né, que significa costume, e moral vem de um termo latino, moralis, né, e tem outras derivações também ali. Ambas se remetem à ideia de costume, tá? E daí vem a confusão da galera, né, de achar que ética e moral são a mesma coisa, né? E não são a mesma coisa. E é muito comum, inclusive, a gente ver que no cotidiano, de modo geral, as pessoas se remetem a expressões, a termos, né? A forma como lidar com a ideia da ética se remetem como se elas fossem sinônimos, né? É claro que elas são muito próximas, mas elas têm a sua particularidade e a gente precisa aprender a defini-las aqui. E é isso que a gente vai fazer hoje, ok? Mas antes eu quero começar com um exemplo, uma reflexão sobre esse debate entre ética e moral, que é muito maneiro. E eu espero que você nunca tenha se deparado com isso daí na vida, hein? Mas enfim, vamos ver, né? Não cometa infração de trânsito se houver um policial por perto, mas transgrido a lei quando ninguém as vigia. Né? E aqui nesse exemplo a gente identifica duas questões, né, em relação à ideia da moral, que eu já vou explicar o conceito, né? Uma que é a exterioridade e outra a interioridade, né? Tem gente que faz as coisas por cumprir tabela, mas na primeira oportunidade que tem, já desvia daquilo que é a regra, entendendo que a regra, na verdade, ela serve para a coletividade, para o bem comum, né? Vamos pegar o exemplo do trânsito mesmo, né? Quantas pessoas, né, quantos acidentes de trânsito muitas vezes não acontecem porque pessoas furam o sinal vermelho, às vezes de madrugada, em alta velocidade, porque acham que ninguém vai ver e que não vai ter problema nenhum. Olha lá, né? Olha que problema. Mas é óbvio que eu vou mostrar para você como que funciona, acima de tudo, nessa questão da interioridade, né, e da exterioridade em relação ao conceito da ética e o conceito da moral, mas principalmente em relação à questão moral, beleza? Bom, então vamos lá, né? A moral é um conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então a moral é aquilo que orienta, que determina o comportamento, como nós vamos agir dentro de um grupo social. Eu destaco uma palavra e eu peço que você preste atenção também nisso, viu? A palavra comunidade. Ela é muito importante, eu gosto muito de utilizá-la quando eu explico o conceito de moral de modo geral. A moral, então, é a forma, é a regra, é a lei que orienta a nossa forma de viver. E ela pode variar de lugar para lugar, ela pode sofrer alterações, né, jeitos diferentes de interpretá-la, porque ela tem esse caráter comunitário. E aí você deve estar pensando assim, ô Bruninho, dá um exemplo para mim aí para isso ficar mais fácil? É óbvio, eu tô aqui para isso mesmo, né? Claro, eu vou te ajudar. Pra gente entender, por exemplo, a ideia da moral, né? Quando você vai na casa de um amigo, de uma amiga, principalmente na infância e adolescência, isso é muito comum, né? A gente repara que assim, caramba, nossa, às vezes a família do meu amiguinho, ela é mais rígida, né? Ela é mais brava, tem mais rigorosa em algumas questões. Ah, não pode usar celular depois das 11 horas da noite, né? Ou tem um horário determinado para dormir. E aí a gente sempre, quando a gente vive esses dilemas, a gente fica sempre se comparando, né? Nossa, lá em casa é mais tranquilo, nossa, eu não tenho tanto isso, é mais de boa, né? Por quê? A gente está vendo exatamente uma variação moral dentro de um pequeno grupo social ali, né? A gente pode chamar também de uma pequena comunidade, tá? Você vai ver que numa casa vai ter um jeito de viver, numa outra casa vai ter um outro jeito. Aqui a gente já interpreta exatamente como existe essa variação da moral, ok?
Isso também diz muito em relação aos costumes em algumas cidades, né? Por exemplo, a gente sabe que existe uma lei de trânsito, né, que coloca e prioriza o pedestre, né? Em algumas cidades por aí, a gente tem, por exemplo, a ideia de que se o pedestre pisa na faixa ali de pedestre destinada a ele, os carros, eles param, né? Eles priorizam aquele sujeito que vai atravessar. Diferente, às vezes, de outras cidades, né? Onde quando o pedestre pisa, dá aquele desespero, aquele vulco-vulco, e tem gente que parece que quer jogar o carro em cima, né? E, infelizmente, também rola. Então, aí que tem um ponto pra gente pensar. Olha só, em cidades diferentes, às vezes estados diferentes, a gente vê formas distintas de lidar com a ideia da lei. Maneiro pensar nisso, né? E claro que eu não estou avaliando aqui ainda se está certo ou se está errado. Eu estou aqui avaliando, trazendo para vocês a ideia de que existe um problema, né? E esse problema diz respeito exatamente à ideia da moral, né? O conceito de moralidade, né? Que são essas leis, as regras, os combinados que determinam o nosso comportamento, ok? Tranquilo o conceito de moral aí? Bom, então, quando a gente fala sobre moral, a gente sempre tem essa pergunta, né? O que fazer? Como devo agir? Né? E tantas outras questões diante de uma ação, de uma situação, né? Dentro de um debate, dentro de qualquer circunstância da vida, né? O que fazer? Como fazer? O que devo agir? Né? Exatamente porque é a forma como nós lidamos enquanto grupo social. Tranquilinho, galera? Então, bora lá então para o outro lado agora, para a gente ver aqui a diferença, que é o conceito de ética. A ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. A ética é a reflexão, destaca essa palavra, né? Não à toa ela aparece aqui de novo, né? Sobre os princípios, as noções, ou também sobre as regras, as normas que guiam o nosso comportamento moral, tá bom? Então, a ética, ela tem um estatuto, e aqui que é a diferença dela, viu? Qual é o estatuto? Da reflexão. É a ética que vai dizer para nós, né, o que é justo, o que é injusto, se tal ação ela é boa ou se ela é má. Então, cabe à ética fazer essa reflexão para todos nós. É a ética que vai trazer aí para os sujeitos o entendimento, né, sobre a ideia de bom, de mal, de justo, de injusto. Ela vai fazer talvez ali, ela vai colocar numa escalada, né, vai ter uma ideia, né, de uma pirâmide, elencando quais são os valores mais importantes e menos importantes. Então, quando a gente pensa na ética, a gente está pensando sobre a reflexão, né, dos valores, princípios que fundamentam a nossa vida moral, ok? Então, a gente tem aí dentro da ética o estatuto da reflexão, ok? Tranquilo? Então, dado isso, vamos agora nos aprofundar um pouco mais dentro desse debate, hein? Os valores morais são herdados. Pois bem, pequeno gafanhoto, né? Alecrim dourado, que acha que o mundo gira em torno de ti, né? Infelizmente não é assim. Trago-lhe essa notícia, né? Quando a gente nasce, já existem os combinados, as regras, as formas de agir. E nós devemos respeitá-las, né? É claro que a gente sabe que nem sempre, ainda mais se tratando de um país como o Brasil, né? Às vezes a gente tem que se questionar, será que a lei efetivamente ela é para todos? Mas nós teremos aulas de sociologia para discutir isso aqui no canal também, tá bom? Então você fica ligado aí, né? Vem coisa boa. Então, ó, os valores morais, eles são herdados e é maneiro você entender que tem esse caráter histórico e social da moral, tá bom? Então, e não à toa também você vai vendo que os valores, eles vão mudando, as regras vão mudando, os entendimentos também, eles vão sofrendo transformações ao longo dos tempos, tá? As regras morais variam conforme o tempo e o lugar. Nossa! Olha, por exemplo, né? Quando a gente pega, vamos pegar aqui, graças a Deus, o avanço, né, em relação aos direitos das mulheres, né? Há tempos aqui, até pouco tempo atrás, a gente discutia muitas questões em relação à participação pública da mulher, né? Até mesmo até outras questões, né? Você tinha aí um poder, né, que vem do patriarcado em relação à existência feminina muito forte também. E a gente vê que isso
cada vez mais tem se transformado. Mas pegando o próprio exemplo da mulher, a gente vê que em outros lugares ainda do mundo, né, a figura da mulher, ela ainda tem uma submissão em relação ao homem, infelizmente, né, uma interpretação cultural ali. Então, é legal a gente tomar como nota esse cuidado de que as regras elas variam conforme o tempo e também conforme o lugar. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre as notícias são tão boas assim, né? Mas esses dois elementos são fundamentais nesta compreensão em relação à ideia dos valores e das normas morais de um modo geral, ok? E aí o que a ética faz com isso daqui, galera? É ela que avalia, né? Exatamente ela que avalia. Mas aí precisamos saber também se existe o espaço, o entendimento para que a gente possa efetivamente colocar isso em prática, né? Autonomia e heteronomia. Mais dois termos extremamente importantes para nós, né? Inclusive, o Kant, né, ele vai falar muito sobre essa questão voltada à ideia desse debate entre heteronomia e autonomia, né? No texto Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, o Aufklärung, né, do Kant, que é um texto extremamente importante para o próprio iluminismo, o contexto do iluminismo de modo geral, e a gente vai trabalhar esse texto também posteriormente, né? Quando a gente fala sobre a lei moral, né, a gente precisa entender assim, existe um sujeito moral. Quem é o sujeito moral? É aquele que age bem ou mal de acordo com a partir da lei, né? Ou de como ele interioriza ou não interioriza o valor da lei. Então, quando a gente fala sobre a questão da lei, dois termos são importantes, autonomia e a heteronomia, né? Uma lei heterônoma é aquela que é imposta e não há uma reflexão. A característica da heteronomia, ela é muito própria da criança. A criança, muitas vezes, ela tem uma imposição da lei para ela e que ela não tem uma reflexão sobre isso, né? Ela simplesmente acata, que é diferente de uma autonomia. A autonomia, o sujeito, né, reflete, assume e reconhece a relevância como um sujeito autônomo, né? Ele age de acordo com a lei. Pode também, pelo princípio da liberdade, também não agir ali de acordo com a lei, né? Então, dois pontos extremamente importantes quando nós discutimos a questão da moral, né? Da moralidade, né? A heteronomia, aquilo que é externo a nós, e a autonomia, aquilo que eu, enquanto um sujeito, né, livre, consciente, assumo como algo importante para mim. E eu vou trazer dois exemplos da ética, né, dentro da história da filosofia. E nós, como eu já disse aqui, né, nós vamos ter outros temas, outras aulas para a gente poder discutir isso. Pois bem, o primeiro exemplo, um exemplo da antiguidade, de Aristóteles, né? Aristóteles, ele vai escrever uma obra chamada Ética a Nicômaco. Nicômaco foi seu filho. E Aristóteles, nessa obra, ele escreve exatamente como ser feliz. Ele entendia a ideia de felicidade a partir de um termo chamado eudaimonia. Eudaimonia seria uma felicidade plena. Mas a gente só consegue ser feliz através de uma vida virtuosa. Mas como que a gente consegue uma vida virtuosa, né? A vida virtuosa, ela é fruto do hábito, né? Então do treino, do exercício, né? De uma vida prudente e tantos outros conceitos que vão se entrelaçando, né? Então a primeira ideia é a ideia de felicidade, que vem da ética aristotélica, né? E é maneiro pensar também que o Aristóteles, ele olha para essa concepção ética, né? Como a partir de uma concepção teleológica. Teleologia significa, né, uma teoria finalista, tem uma finalidade. A finalidade de todas as coisas ou de todas as nossas ações deve ser o bem, tá bom? Né? Aquilo que todas as coisas tendem. E um outro exemplo contemporâneo que eu gosto muito, o Jean-Paul Sartre, né? Filósofo francês, existencialista, fazia parte desse grupo, né, de filósofos franceses que tinha uma militância muito importante, muito significativa na França, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o Jean-Paul Sartre, que é um exemplo da contemporaneidade, ele vai trazer um debate exatamente sobre o problema da liberdade. E aí o Sartre, ele é muito maneiro, porque ele trabalha a noção de responsabilidade. O Sartre, ele faz um existencialismo ateu. E aí ele diz assim, que não existe, né, um Deus, um padre, uma mãe, uma lei, uma regra, ou qualquer outra coisa que determine o seu comportamento, a não ser
a sua razão, né? A sua razão. Então o Sartre, ele vai dizer assim, olha, o homem é condenado a ser livre. E o fato dele ser condenado a ser livre o coloca em duas condições muito complicadas. Uma que é a angústia, né? E a má fé. A angústia é essa dor de saber que o tempo todo você tem que fazer escolhas, né? Cara, a gente vive angústia, inclusive, todo dia, né? Desde as pequenas coisas. Às vezes você vai escolher uma roupa, alguma coisa assim, você já fica ali meio, né, perdido. Ai, meu Deus, né? Eu vou encontrar lá um amigo, uma amiga, né? Ou às vezes eu saio com o namorado, namorada, fica com aquela coisa assim de, ai, que roupa que eu coloco? Isso é angústia, porque você sabe que é você que tem que escolher. E aí o Sartre coloca uma outra ideia, que é o conceito de má fé. O que é má fé? Mentir para si mesmo que você é livre. E aí o que a gente faz diante disso, né? A gente atribui para o outro a responsabilidade da escolha que deveria ser nossa. É claro que eu estou dando exemplo do cotidiano para te explicar o conceito, e eu acho que você entendeu isso daí, né? Eu falei da roupa, que é uma brincadeira, é claro, né? Mas quantas outras decisões difíceis que nós precisamos tomar, que nós muitas vezes atribuímos ao outro a responsabilidade que deveria ser nossa, né? Então eu trago aqui para vocês dois exemplos, né, de ética, um da antiguidade, o Aristóteles, e o outro da contemporaneidade, que é o Jean-Paul Sartre, exatamente para iluminar a nossa aula. Se você gostou, né, clica aí, deixa seu like, compartilha, comenta, dê sugestões de temas para as próximas aulas também. Isso é muito importante para o nosso canal, que o que eu estou fazendo aqui eu faço de coração para você e espero muito que possa te ajudar, viu? Um beijo no seu coração e eu vou sair de cena aqui agora para você fazer aquele print honesto aí do quadro. Até mais, galera. Tchau, tchau. Beijo.